Ter a tranquilidade e a segurança de não depender de uma única fonte de renda, eis a grande vantagem de você construir renda passiva em sua vida. E nesse vídeo eu mostrarei para você como você pode construir renda passiva na Bolsa de Valores, investindo em ações e fundos imobiliários. Meu nome é Miguel Emiapino e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Ações de Sucesso. Infelizmente, somente em momentos de crise é que muitas pessoas percebem a importância de determinados conselhos financeiros, como por exemplo, a de não depender de uma única fonte de renda. Ou seja, é quando a pessoa perde o emprego ou passa pela dolorosa experiência da falência da sua empresa que a ficha cai e ela percebe o risco que foi ela depender unicamente do salário daquele emprego que ela considerava tão seguro ou do prolabore da sua empresa que ela considerava tão sólida. E agora, sem essa única fonte de renda, como ela irá manter as suas despesas mensais, como ela irá arcar com o pagamento dos seus compromissos financeiros. E o pior é que nós sabemos que essas crises financeiras, comumente elas vêm acompanhadas de crises emocionais, pois nós sabemos que o desafio de se reinserir no mercado de trabalho ou de reconstruir uma empresa não é nada fácil, principalmente quando a pessoa se encontra fragilizada psicologicamente por essa situação temporária de fracasso. Eu digo temporária porque tudo na vida é passageiro e não existe fracasso permanente. Daí a importância de nós termos uma segunda fonte de renda. E quando nós falamos em formas de criar outras fontes de renda, existem diversas opções. Você construir, por exemplo, uma segunda empresa ou você ter mais um emprego ou trabalho remunerado. O grande problema é que quando você busca novas fontes de renda ativa, isso sempre irá implicar em mais tempo da sua vida dedicada ao trabalho. E muitas vezes isso acaba comprometendo a sua qualidade de vida. Sem contar o fato de muitos profissionais nem terem essa oportunidade de buscarem uma nova fonte de renda ativa, seja por limitações legais e normativas do seu trabalho, como ocorre com muitos cargos do serviço público, seja até mesmo por uma questão de tempo, um profissional liberal que dedica tanto tempo à sua profissão que simplesmente não tem a oportunidade de criar uma nova fonte de renda. Mas existe sim uma forma de toda e qualquer pessoa construir uma nova fonte de renda em sua vida, renda passiva, sem comprometer o seu tempo ou o exercício de sua profissão, através do investimento na Bolsa de Valores. Eu vou mostrar isso para você agora. Mas vamos primeiro diferenciar o que é renda passiva de renda ativa. Renda ativa é aquela que depende da sua força de trabalho. Sem a sua atuação física, sem a sua dedicação diária de tempo, essa renda simplesmente não existe. Como, por exemplo, um emprego ou trabalho como profissional liberal, dentistas, terapeutas, psicólogos. Já a renda passiva é aquela fonte de renda que não depende da sua força de trabalho. Ela não depende da sua dedicação diária de tempo, pois ela será gerada independente da sua atuação. É literalmente você ter o dinheiro trabalhando para você. E através do investimento na Bolsa de Valores a longo prazo em ações e fundos imobiliários, isso é plenamente possível, você construir renda passiva. E vamos ao passo a passo de como você poderá dar início a esse projeto do absoluto zero. E o primeiro passo é você abrir uma conta em uma corretora, que será o agente do mercado que dará oportunidade para você de ter acesso a esses ativos financeiros. Abrir uma conta em uma corretora é algo extremamente fácil e gratuito. Você pode ter conta em diversas corretoras, pois as contas das corretoras, diferente das contas em bancos tradicionais, elas não geram custos de manutenção. E por qual razão você precisaria de uma corretora de valores? Porque você necessita dessa intermediadora para ter acesso aos ativos financeiros que são comercializados em nossa Bolsa de Valores. Não tem como você entrar no sistema da B3 para comprar diretamente uma ação ou um fundo imobiliário. Os agentes financeiros autorizados em nosso país para essa intermediação são as corretoras de valores. Miguel, eu não posso fazer isso através do meu banco? Vários bancos tradicionais possuem as suas próprias plataformas de investimento, mas eu particularmente prefiro as corretoras independentes,
pois elas possuem plataformas mais modernas e intuitivas. É claro que muitos bancos tradicionais já estão investindo muito alto no desenvolvimento de suas próprias plataformas de investimento, como é o caso da Ion do Itaú, que inclusive é taxa zero tanto para a compra de ações quanto fundos imobiliários, e a Ágora do Bradesco, mas essa última ela cobra taxa de corretagem tanto para ações quanto para fundos imobiliários. Lembrando que taxa de corretagem é uma taxa que você paga por cada operação de compra ou de venda de ativos financeiros na Bolsa de Valores. Mas muitas corretoras abrem mão da cobrança dessa taxa como uma forma de estratégia para atraírem novos clientes. E se você deseja uma corretora independente taxa zero, uma indicação que eu faço é a corretora Rico, que possui uma plataforma muito intuitiva. Outra corretora que eu gostava muito era a Nuinvest, que possuía uma plataforma maravilhosa para o investidor iniciante. Mas recentemente houve uma união entre a plataforma da Nuinvest com o Nubank. Porém, essa fusão, até a presente data, não foi lá muito bem sucedida, pois muitas funcionalidades que existiam na plataforma da Nuinvest ainda não foram habilitadas dentro do Nubank. Porém, eu acredito que será apenas uma questão de tempo para esses ajustes. Contudo, nesse momento, o Nubank não seria uma indicação minha. E lembra você que, diferente das contas em bancos tradicionais, as contas em corretoras não geram taxa de manutenção. Então você pode abrir contas em diversas corretoras para ver qual plataforma melhor lhe agrada. Mas eu oriento que você mantenha os seus investimentos em uma única corretora, pois isso inclusive irá facilitar você colher todos os dados necessários para a realização da sua declaração de imposto de renda anual. E caso você tenha uma capacidade de aporte mais expressiva, a corretora XP e o Banco BTG Pactual também serão excelentes opções. Empresas especializadas no atendimento de clientes de alto padrão, os chamados investidores qualificados que possuem mais de R$ 1 milhão em ativos financeiros. É claro que elas também atendem com grande propriedade aos investidores iniciantes, mas ressalto, se você tiver uma capacidade de aporte ainda pequena, essas corretoras não serão boas opções para você, pois elas cobram taxa de corretagem para compra de ações. E como a taxa de corretagem chega praticamente ao valor de R$ 5,00 por operação, se você porventura for investir por mês apenas R$ 100,00, pagando R$ 5,00 de taxa de corretagem, 5% do seu aporte será simplesmente para cobrir esse custo, ou seja, não valerá a pena. E uma vez que você tem aberto a sua conta na corretora, basta você transferir dinheiro da sua conta corrente para a corretora e realizar mensalmente os seus investimentos. Mas é necessário observar agora o segundo passo para a construção desse projeto. Mas antes disso, eu quero pedir a você, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, não esqueça de apertar o sininho para que você receba de maneira imediata todos os nossos vídeos. E eu convido você também a seguir o nosso perfil no Instagram, onde nós postamos diariamente um conteúdo de qualidade sobre mentalidade financeira, planejamento financeiro e projeto de investimento, os 3 pilares para você construir uma vida financeira plena. E vamos então ao segundo passo na construção desse projeto, definir quais serão os ativos financeiros que você irá comprar na Bolsa de Valores para a construção da sua renda passiva. Digo isso pois na Bolsa de Valores nós não encontramos apenas ações e fundos imobiliários. São comercializados também BDRs, ETFs, fundos de investimento, mas se o seu foco for a construção de renda passiva, sem dúvida nenhuma, os ativos financeiros que você deverá focar são ações e fundos imobiliários. E vamos começar os nossos estudos pelas ações. E uma ação nada mais é do que a menor fração do capital social de uma companhia. Por isso que quando você compra uma ação, é como se você estivesse comprando literalmente um pedacinho daquela empresa. Razão pela qual você recebe a qualidade de sócio daquela companhia e passa a ter o direito a receber a repartição de lucros. É claro que essa repartição de lucros da empresa, ela será proporcional à quantidade de ações que você possui em sua carteira. E o raciocínio aqui é muito simples e bem lógico. Quanto mais ações você tiver, mais dividendos você irá receber.
É como se literalmente você estivesse plantando pés de dinheiro. Quanto maior for a sua lavoura, maior será a sua colheita. Agora perceba, você não vai comprar qualquer tipo de ação, nada disso. Quando você foca os seus investimentos na construção de renda passiva, você vai evitar a compra de ações de empresas de crescimento, que são empresas que têm um grande potencial de valorização no preço da ação ao longo do tempo, porém pagam pouquíssimos dividendos, porque justamente estão focando no crescimento de suas operações. Então elas pegam grande parte do seu lucro e muitas vezes até todo o seu lucro e não distribuem dividendo nenhum, para investir na sua produção e no crescimento da base dos seus clientes. Por isso que empresas boas pagadoras de dividendos comumente são empresas já consolidadas no mercado, que estão entre as líderes dos seus segmentos. E por isso elas se dão ao luxo de pegar grande parte do seu lucro para distribuir aos seus investidores. E vale ressaltar que não existe uma periodicidade fixa na distribuição de dividendos pelas ações. Algumas empresas irão distribuir dividendos de maneira trimestral, outras semestral, algumas irão distribuir dividendos apenas uma única vez por ano. Você não encontrará no mercado empresas que distribuem dividendos de maneira mensal. Você pode até encontrar no mercado algumas companhias, alguns bancos, por exemplo, que vão fazer pagamentos mensais, mas esses pagamentos nem todos serão dividendos, alguns serão juros sobre capital próprio, que costumam ser num valor menor do que os dividendos. E qual a diferença? Os dividendos eles saem do lucro líquido e por isso eles são isentos do pagamento de imposto de renda. Já os juros sobre capital próprio eles saem do lucro bruto e por isso eles são passíveis da cobrança do imposto de renda. Todavia, essa cobrança ela ocorre ali na fonte. Quando o dinheiro sai da companhia, ele já sai descontado do pagamento desse tributo e o dinheiro cairá na conta da sua corretora já líquido para o seu usufruto. Então, quando você recebe dinheiro através do pagamento de juros sobre capital próprio, você não precisa se preocupar com o recolhimento do tributo. Agora, falando em dividendos, isso é uma outra grande vantagem na estratégia de investimento com foco na geração de renda passiva. Pois aqui no Brasil ainda vigora o entendimento de que os dividendos eles são isentos do pagamento do imposto de renda, pois como eles saem do lucro líquido, esse dinheiro ele já foi tributado ao longo da cadeia produtiva. E tributar novamente esse dinheiro na saída dos dividendos seria considerado bis in idem, ou seja, bitributação. Por enquanto, essa é ainda a tese vigente aqui no Brasil. Eu digo por enquanto porque é claro que isso pode mudar a qualquer momento, basta o governo decidir assim. Todavia, por enquanto, ainda temos esse privilégio de recebermos os nossos dividendos pago por nossas ações e pelos nossos fundos imobiliários sem nenhum desconto do imposto de renda. Ou seja, você pode receber R$ 1 milhão por mês em dividendos que você não pagará um só centavo de tributo. E vamos agora para a análise dos fundos imobiliários, que diferente das empresas que comercializam ações, os fundos imobiliários comercializam cotas, que representam a menor unidade de um empreendimento imobiliário. No caso dos fundos de tijolo, os fundos de shopping, por exemplo, como o XPML11, ao comprar uma cota deste fundo, você está literalmente se tornando coproprietário daqueles imóveis e passa a ter o direito à participação no pagamento dos aluguéis desses empreendimentos. É claro que hoje em dia não existem apenas fundos imobiliários de tijolo, nós temos no mercado os fundos de papel, cuja carteira é formada por títulos de crédito, como os CRIs e as LCIs, que são certificados de recebíveis imobiliários e letras de crédito imobiliário. Esses fundos imobiliários, regra, não possuem imóveis físicos em seu portfólio. Eles obtêm recursos através do pagamento de juros desses títulos de crédito e também através da venda desses títulos. É assim que eles obtêm dinheiro para fazer o pagamento desses dividendos aos seus cotistas. E Miguel, os fundos imobiliários são seguros?
São sim. E para que você tenha uma ideia, desde a criação dos fundos imobiliários aqui no Brasil, no ano de 1993, ao longo dessas 3 décadas de existência, nunca houve a falência de um fundo imobiliário, para que você veja a resiliência desse segmento. E hoje em dia, nós temos fundos imobiliários extremamente robustos no mercado. É um segmento que realmente cresceu muito nos últimos anos. Hoje, facilmente você encontra no mercado fundos imobiliários com um patrimônio acima de R$ 1 bilhão. E alguns exemplos para que você tenha ideia é o HGLG11, que é o maior fundo de galpões logísticos da nossa Bolsa de Valores, o MXRF11, que é o maior fundo de papel do nosso país, e o BCFF11, que está entre um dos maiores fundos de fundos do mercado, que são fundos imobiliários especializados na compra de cotas de outros fundos. E por que os fundos imobiliários são ativos financeiros tão bons para a construção de renda passiva? Porque, por lei, esses fundos imobiliários eles são obrigados a distribuírem 95% do seu resultado semestralmente aos seus cotistas. Porém, aqui no Brasil se convencionou a distribuição de dividendos pelos fundos imobiliários com recorrência mensal, o que para nós, investidores de longo prazo focados na construção de renda passiva, é algo maravilhoso, pois nós temos a garantia desse fluxo de caixa mensal em nossa carteira. Pois convenhamos, o que paga boleto ao longo do mês é dinheiro na conta. Não adianta nada a pessoa ter um vasto patrimônio em imóveis, carros, apartamentos e não ter dinheiro na conta para saldar os seus compromissos financeiros, tendo a necessidade de recorrentemente vender algum bem. E nós sabemos que a venda, principalmente de um imóvel físico, não é algo lá muito fácil, pois esses bens têm pouca liquidez. Você não vende do dia para a noite uma casa ou um apartamento, a não ser que você diminua de maneira considerável o preço de mercado deste bem. Por isso, se você quiser ter liberdade financeira, você deve construir um patrimônio com a capacidade de gerar renda passiva para você. E através do investimento em ações e fundos imobiliários, isso é plenamente possível. E vale ressaltar que a construção desse projeto de investimento na Bolsa de Valores lhe dará essas duas grandes oportunidades: a construção de patrimônio e também a construção de renda passiva. Se amanhã ou depois você tiver a necessidade de vender parte desse patrimônio, sem nenhum problema, você pode vender parte das suas ações ou dos seus fundos imobiliários e, diga-se de passagem, com grande liquidez, pois esses ativos financeiros têm uma liquidez muito maior do que um imóvel físico. Dentro de 3 dias, esse dinheiro estará disponível na conta da sua corretora, mais precisamente 2 dias úteis depois da venda, e você poderá dar continuidade ao seu projeto de investimento sem nenhuma complicação. E vamos ao terceiro passo na construção desse projeto: é você ser fiel e consistente na execução desse projeto ao longo do tempo. Ou seja, é você manter o foco na finalidade dos seus investimentos, a construção de renda passiva. É você manter a consistência na execução desse projeto ao longo do tempo, realizando de maneira religiosa todos os meses os seus aportes. Pois mais difícil do que iniciar um projeto é você manter esse projeto vivo ao longo do tempo. Então tenha disciplina e consistência com os seus investimentos, pois investir é realizar sonhos. E se você deseja aprender a como construir esse projeto de investimento a longo prazo em ações e fundos imobiliários para a construção de renda passiva, nós vamos deixar na descrição desse vídeo o link do nosso treinamento Minha Renda Passiva, para que você coloque o dinheiro trabalhando para você, ao invés de você passar a vida inteira trabalhando pelo dinheiro. E se esse vídeo foi enriquecedor para você, deixe o seu like, compartilhe esse nosso conteúdo com quem você saiba que está precisando desses ensinamentos e coloque aqui embaixo as suas dúvidas, bem como os seus comentários sobre ações e fundos imobiliários. Eu terei o maior prazer em lhe esclarecer. Um grande abraço e até ao nosso próximo vídeo.